Este husky não está com sede, mas está monopolizando a única fonte de água. Sempre que algum cachorro ousa se aproximar, ele os afasta ferozmente. Os outros cães estão irritados, mas não ousam falar. Eles só podem abaixar a cabeça em silêncio, mas o novo grandão é uma exceção. Ele caminha em direção ao gelo na frente do husky, facilmente criando um buraco no gelo. Todos os cães correm quando veem isso. Buck dá as boas-vindas a todos, generosamente compartilhando a fonte de água. O husky, testemunhando tudo isso, não mostra autorreflexão. Em vez disso, fica ainda pior. Ele pensa que enquanto correr rápido o suficiente na frente, o dono sempre o favorecerá, sem saber que a qualidade mais importante de um cão líder é conquistar corações. Naquele dia, a dona estava explorando a frente. Inesperadamente, o gelo de repente se quebrou. No segundo seguinte, ela caiu direto no lago gelado. George correu quando viu isso, mas a essa altura, a mulher mal conseguia se segurar. Ela estava gradualmente afundando em direção ao fundo do lago. Nesse momento crítico, Buck se moveu como um raio. Ele passou por George e pulou sem hesitação. Na escuridão, Buck carregou a dona nas costas e repetidamente bateu seu corpo contra o gelo. Finalmente, ele conseguiu salvá-lo, mas a essa altura, Buck estava exausto. Não só estava cansado como um cão, mas o casal, ao lado dele, começou a mostrar a fé. Buck não conseguiu mais se segurar. Seu corpo flutuou impotente na escuridão. George andava ansiosamente sobre o gelo, chamando constantemente o nome de Buck. Ele rapidamente encontrou o local certo, então pegou sua faca e começou a cortar o gelo. Mas o gelo era muito grosso. A faca quebrou, após apenas alguns golpes. George caiu de joelhos no gelo. Nunca pensou que esse cachorro, que parecia apenas atrasado, arriscaria sua vida para salvar seus cães. Naquele momento, vendo uma ferramenta entregue a ele por alguém, George a pegou sem pensar e começou a cortar o gelo novamente. Mas de repente ele pareceu perceber algo. George virou a cabeça. Era o Buck que estava se afogando, quem havia lhe entregado o bastão. Vendo esse momento íntimo entre ele e o dono, o husky ficou tão irritado que suas orelhas ficaram tortas. Até a dona, que costumava não gostar de Buck, começou a confiar nele. Ela até deu a ele uma coxa de frango extra, mas infelizmente o husky viu isso também. Ele sabia que era hora de resolver as coisas. Então naquela noite, assim que Buck havia salvado um coelho, antes que ele pudesse pular, o husky o pegou bem ali. Então ele olhou para Buck provocativamente, sem saber o quão feroz sua expressão era agora. Logo se transformaria em constrangimento. Então ele caminhou lentamente em direção a Buck. Buck, que veio da cidade, nunca tinha visto tal situação. Ele estava tão assustado que não ousava se mover. Mas 2 tigres não podem compartilhar uma montanha. O husky avançou sobre ele. Embora Buck fosse 2 vezes maior, viver mimado em uma mansão havia tirado sua natureza selvagem. Ele foi derrubado em apenas alguns movimentos. Então o husky, lutando sujo, fez gestos zombeteiros para o Buck inconsciente. Então ele caminhou em direção à equipe tentando ganhar seu apoio, mas os cães preferiram ir embora a voltar para o lado do husky. Eles continuaram latindo para Buck esperando que ele se recompusesse, mas inesperadamente, no segundo seguinte, Buck realmente mostrou suas 8 presas e se levantou. Sua selvageria interior estava totalmente despertada. Sua aparência feroz assustou o husky, mas para evitar trazer vergonha ao clã dos cães, ele ainda avançou apesar do medo. Buck não estava mais tímido agora. Ele ficou firme e esperou o momento certo. Com um movimento lateral, ele mordeu de volta e pegou o pescoço do husky. Então Buck, como se estivesse lidando com uma criança, jogou o husky direto no ar. Finalmente, Buck imobilizou o husky com sua pata. Olhando para os cães, que mal podiam conter seus aplausos, o husky sabia que já havia perdido. Assim, sob os olhares atentos de todos os cães, ele se levantou e saiu cabisbaixo.